Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como configurar uma réplica do Postgres em um banco principal para um banco de replicação. Simples, direto, usando Docker Compose. Então já ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário e bora pro vídeo. Boa pessoal, vamos lá. Para que simplifique todo o seu processo e que realmente você consiga executar cada passo a passo que eu vou orientar no vídeo, eu vou deixar um conteúdo aqui na descrição desse vídeo e você vai ter acesso ao passo a passo do início ao fim. Beleza? Então vamos lá. Configurando replicação em PostgreSQL com Docker Compose. Nesse guia, vamos criar um ambiente de replicação do Postgres utilizando Docker Compose, garantindo que a réplica se mantenha sincronizada com o banco de dados principal. Então, quais são os tópicos, pessoal, que a gente vai abordar nesse vídeo, tá? Primeiro, a introdução à replicação do Postgres, o que é replicação e quais são seus benefícios. Configuração do banco de dados principal, a main. Então, a gente vai utilizar Docker Compose, a gente vai fazer configurações no Postgres, a gente vai editar arquivos específicos do Postgres e criar um usuário de replicação. Depois, pessoal, a gente vai fazer a configuração da réplica. A gente vai configurar o banco principal, vamos fazer um backup inicial desse principal para a réplica e ativar o módulo de replicação, o standby. Depois, a gente vai fazer o teste da replicação. Então, a gente vai verificar se os dados estão sendo sincronizados e replicados. E, por final, a gente vai fazer um review de todos os nossos passos, recapitulando todos os nossos desafios até então. Beleza, pessoal? Então, vamos iniciar pela introdução da replicação e o que é a replicação e seus objetivos. Então, pessoal, a replicação, aqui a gente vai estar falando do Postgres, mas para qualquer outro banco de dados, ele é um processo para manter as cópias sincronizadas do banco de dados em múltiplos servidores. Então, isso garante alta disponibilidade, melhora o desempenho e a recuperação ela é muito mais rápida em caso de falha. Quais são os principais benefícios da replicação? Então, o primeiro ponto eu trago a alta disponibilidade. Se o servidor principal falhar, a réplica ela pode assumir, garantindo a continuidade. Então, naquele seu cenário onde você só tem um banco de dados, então esse teu banco de dados tem uma alta carga, você não tem uma garantia de redundância e o banco para. E aí, o que eu faço? Então, esse primeiro ponto é para trazer a alta disponibilidade. Num cenário como esse, você pode ter uma réplica e essa réplica assume o papel da principal. Até que, com calma, a gente consiga resolver, verificar o problema e colocar no ar novamente. Balanceamento de carga. Então, aquelas consultas pesadas ou consultas constantes ou qualquer tipo de consulta, elas podem ser distribuídas entre as réplicas. Então, isso alivia a carga do banco de dados principal e distribui entre as réplicas. Recuperação de desastres. Protege contra falhas, evitando perca de dados. Então, imagina acontecer um desastre ou no data center, ou você localmente mesmo, você tem uma infraestrutura local, ou acontecer um desastre, né, como a própria palavra diz, assim, que aonde esteja o seu banco de dados, ele se perdeu. E aí, o que eu faço? Então, ele assume esse papel de recuperação de desastre. Backups eficientes, então permite fazer backups a partir de uma réplica. Então, sabe, aquele processo que onde eu quero 1 hora por dia, 2 horas por dia, eu quero fazer um backup da minha aplicação para eu guardar e ter uma política de backup mais constante. Então, ao invés de fazer o backup na sua aplicação principal, onde está lá gravando o dado, você pode fazer o backup nessa sincronização, nessa sua replicação. E você deixa o banco de dados principal funcionando, pois você não está utilizando os recursos do banco principal, e sim das suas réplicas. E também, por fim, pode melhorar o desempenho em vários aspectos, né? Mas eu trouxe aqui a redução de latência, né? Então, dependendo dos servidores, se eles estão mais próximos do usuário ou não, você pode diminuir essa latência. Então, pessoal, pode ter muitos outros benefícios, tá? Não sou dono da razão, não quero ser. Eu trouxe aqui alguns deles que podem nos beneficiar no nosso dia a dia, nas nossas aplicações, permitindo trazer uma sincronização com segurança. Beleza? Pessoal, a partir disso, tá? Chega de teoria, já falei demais. Agora a gente vai para a prática. Então, nosso primeiro desafio desse tópico é realizar as configurações do nosso Docker Compose. Pessoal, eu estou fazendo aqui em Docker, tá? Para ser mais didático, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre Docker Compose. Mas se você está fazendo isso num servidor, num outro ambiente,
Pessoal, é literalmente replicar todo esse conhecimento, tudo que eu estou trazendo aqui, quanto configurações e tudo mais, para a sua realidade. Eu sempre recomendo para que não faça no seu ambiente principal. Por favor, gente, não faça. Você faça no seu ambiente local, tente usar um ambiente de teste. Você replique isso com muita calma, entendendo cada parâmetro, cada alteração, para que você tenha o conhecimento hábil para fazer uma manutenção e escalar todo esse processo. Beleza? Vou contar com você para isso. Então, pessoal, a gente vai começar agora a configurar nosso Docker Compose. O nosso Docker Compose ele praticamente tem dois serviços e são dois serviços de Postgres. Então, nosso primeiro serviço ele vai ser nosso banco de dados principal. Eu chamei de main, onde a gente vai ter uma imagem aqui. Eu coloquei um Postgres 14, Postgres main. A porta, por eu já ter outros serviços localmente, eu resolvi colocar uma porta um pouquinho mais acima. Então eu estou fazendo um bind, que ou seja, a porta do meu host para bater no banco é a 5438 e dentro do meu container vai rodar na 5432. As nossas environments, então eu defini aqui que a senha padrão do Postgres, a hora que subir vai ser Postgres. E o PG Data, o local de armazenamento do data do banco. Então var lib PostgreSQL data. Como volume, estou fazendo um bind da minha pasta master, que vai estar aqui no meu host, com o volume que vai estar dentro do container, dentro do var lib PostgreSQL data, ou seja, onde os dados do Postgres serão armazenados. Então, pessoal, na sequência eu coloquei uma réplica, literalmente a réplica da réplica do banco. Então, eu copiei o meu bloco de cima do nosso banco principal, eu colei e eu alterei só o serviço como réplica 1. Mudei um pouquinho o nome. As environments segue a mesma. A porta eu só atrelei a uma outra porta, 5439. A senha do Postgres padrão, Postgres. E o PG Data, pessoal, vocês vão entender lá na frente que eu vou inicializar essa réplica apontando para a pasta temp. Por quê? Porque em um determinado momento desse nosso processo, a gente vai fazer um backup full do nosso banco de dados principal para a nossa réplica. Então esse dado que está no tempo ele não vai ser utilizado. E posteriormente a gente altera apontando para o novo local, que é o local padrão. Beleza? Então o volume também para réplica, na temp. E praticamente eu comentei aqui que a dependência desse serviço rodar é depender que o serviço principal ele esteja rodando, tá? Então, pessoal, vamos literalmente copiar esse nosso Docker Compose. Vamos para o nosso VS Code ou a IDE que você utiliza. Eu vou criar uma pasta chamada Postgres, tá? Eu vou criar um arquivo chamado Docker Compose.iml e eu vou colar. Prontinho, pessoal. Vamos voltar ao nosso passo a passo. Então, dessa explicação, pessoal, de forma resumida tudo que eu passei agora, o serviço main ele é o serviço principal do banco de dados. O serviço réplica 1 será a nossa réplica. Então, ele está apontado inicialmente para /tmp como diretório de dados. E o depend-ons ele garante que a réplica ele só suba depois da réplica main, tá? Por quê? Porque eu coloquei didaticamente só para que a gente possa entender, tá? Boa, pessoal. Agora vamos, de fato, subir nosso serviço. Vamos executar esse comando docker compose up -d para ele rodar em background, subindo apenas, né, o nosso serviço main que a gente configurou. Então vamos no nosso terminal. Eu vou colocar na frente sudo para eu literalmente não ter problemas com permissão. E pronto, ó, nosso container, vamos dar um docker ps, ele está de pé. Então, pessoal, para testar eu vou acessar aqui o Debeaver, tá? Que é o que eu vou conduzir aqui nesse tutorial. Mas fiquem à vontade, tanto o pgadmin ou qualquer outro SGBD vai atender super bem. Então, vamos lá. Eu literalmente já deixei duas criadas, mas eu vou excluir e vou fazer novamente com vocês. Então a gente vai criar uma nova conexão, Postgres. As configurações padrão, só que a primeira porta é a 5438 e nossa senha vai ser Postgres. Então, opa, conectou. Vou concluir. A gente vai perceber que a base vai conectar, o nosso banco ele já está de pé, não tem nenhuma tabela. Os usuários eles são os usuários padrões.
E pronto, agora nosso banco principal ele já está de pé. Voltando ao nosso tutorial, o que a gente vai fazer agora é uma série de configurações dentro dos nossos arquivos de configuração do nosso servidor principal, para que ele autorize e ele orquestre toda essa sincronização com os servidores de réplica. Então, para isso, principalmente, pessoal, a gente vai ter dois arquivos principais, tá? E de configurações, e a gente vai acessar eles agora e realizar essas configurações. No meu caso, como eu uso Linux, pessoal, a gente vai perceber que literalmente ele já criou uma pastinha chamada master, que foi onde a gente criou nosso volume, e eu não tenho acesso aos arquivos que tem dentro por permissão, políticas de permissões do Linux. Então, se você é Windows, provavelmente você não vai ter esse problema, você vai conseguir acessar aqui os arquivos, né? Mas no meu caso, eu vou acessar, eu vou dar permissão a essa pasta para que eu possa ter direito a fazer as edições. Beleza? Então, pessoal, eu estou dando aqui um sudo cmod -r755.master e com esse comando, ponto. Agora eu já tenho acesso à leitura. Então, se eu acessar aqui a master, se eu voltar no VS Code, né, eu provavelmente já vou ter acesso à leitura, né, desses arquivos. Pessoal, eu não vou alterar por aqui, tá? Por um único motivo, tá? Poderia ser, não tem problema, a gente pode ter os comandos aqui para acessar como root, mas geralmente quando a gente está no ambiente produtivo, de produção, a gente não vai ter esse tipo de interface, a gente não vai ter um VS Code, ou não, a gente não vai ter acesso a isso, né? Geralmente. Então eu vou acessar do método mais tradicional possível, que é utilizar um comando nano para fazer a edição dos arquivos e realizar essas configurações. Então, para isso, eu vou dar um sudo nano e vamos ver quais os arquivos de configuração que a gente tem que ter. O primeiro, pessoal, é o arquivo postgresql.config, né? Então, vamos acessar cdmaster, sudo nano e vamos copiar o nosso arquivo. Prontinho. Vamos lá, pessoal, a gente vai realizar algumas configurações, tá? Eu vou primeiro explicar de uma forma bem resumida, tá? Eu literalmente, pessoal, eu aconselho aqui que você procure a documentação, que você entenda cada parâmetro e que você replique conforme a sua realidade. Beleza, pessoal? Aqui são configurações básicas que atendem determinados cenários, mas que isso pode ser realmente analisado e entendido a cada cenário. Beleza? Então, o primeiro parâmetro, o well level, habilita a replicação lógica. Existe a minimal, a de réplica lógica. A lógica é a mais completa, né? Well compressions, que ativa a compreensão de logs de transação. Maxwell Sanders 10 define aqui 10 conexões de réplicas simultâneas. Max Replication Slot 10 limita a quantidade de slot de replicação em 10. Primary Conf Info define a conexão de réplica com o servidor principal. Primary Slot Name é o nome do slot da replicação. Hot Standby On permite consultas de leitura na réplica. E Hot Standby Feedback True. Então evita a exclusão de dados antes que a réplica os processe. Então vamos mão na massa, né? Vamos pegar o nosso primeiro parâmetro. Vamos localizar ele. As réplicas write read. Então aqui eu vou habilitar o well level, logical. Também nosso segundo parâmetro é well compressions. Então vamos localizar. Temos mais algum aqui. Maxwell Sanders. E aí, pessoal, a gente vai descer um pouquinho mais. E aqui nas replications, tá? A gente vai ter os send service. Então a gente vai definir o Maxwell Sanders. Max Replication Slot. Vamos conferir. Beleza. E na sequência a gente tem as configurações do servidor principal e do servidor de réplica.
Então, como parâmetro, a gente vai habilitar algumas propriedades aqui para que a gente possa ter acesso. Então, vamos lá, né? Firmware com info. A gente vai definir algo que a gente já vai criar na sequência, tá? Então, aqui a gente vai definir a nossa conexão com o nosso servidor principal. Eu vou copiar aqui. Depois a gente tem o primeiro slot name, que a gente já vai criar na sequência. Temos hot standby on. Aqui. Deixa eu ver. On. E o feedback, né? Eu comentei que não ia habilitar, mas vamos habilitar sim. Vamos habilitar. Off. Então, pessoal, nesse arquivo basicamente é isso, tá? Vamos salvar ele com muito cuidado. Aqui é muito importante entender aqui que aqui são os sends, né, servers, as wells são as replicações que eles vão ter tanto em slot, tanto em envios de dados, né? Essas configurações elas serão ignoradas no servidor de réplica e essas configurações serão ignoradas no servidor principal. Tá? Então aqui a gente está configurando as informações do nosso servidor de réplica, que a gente vai conectar no nosso container main, que está na porta 5432, usando o user backup com a nossa senha que a gente definiu. Então, para salvar, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Arquivo salvo. E aí agora, pessoal, a gente vai configurar o nosso segundo arquivo também, que é o pghbaconf. Literalmente a gente vai definir quem vai poder acessar a replicação, se é qualquer endereço, se é qualquer usuário, se é uma replicação. Então, a gente literalmente vai um sudo nano pghbaconf. Mesma coisa, pessoal. Então, a gente vai descer aqui no arquivo, tá? Eu já deixei prontinho aqui pra gente. Literalmente, a gente vai definir o tipo host, a database replication, o usuário user backup. Todos os IPs vão poder ter acesso à replicação e o método Scrum SHA-256, que é para poder ter um mínimo de autentificação. Então, pessoal, eu recomendo que aqui no endereço você tome muito cuidado, tá? Isso aqui é a fins didático. Então, provavelmente no ambiente produtivo a gente teria uma outra camada de segurança. Então, é importante reforçar esse ponto. Então, a gente vai colocar aqui nas replicações. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Perfeito. Finalizamos as nossas configurações. Pessoal, para a gente finalizar agora, o que a gente precisa fazer é a criação de um usuário, que a gente definiu nas configurações como user backup, e também a criação do nosso slot. Né? Então, o slot é onde vai estar os nossos UAL, onde vão ter os nossos dados de slot de replicação. Então, a gente precisa criar esse slot, a gente precisa dizer para o banco de dados que esse slot é um slot disponível para fazer essa replicação, onde será escutado, né, ouvido através do nosso slot. Beleza? Então a criação do usuário, pessoal, é super simples, tá? Eu deixei um comandinho aqui também. Porém, vocês podem fazer via interface para mostrar para vocês que é igual, não muda nada, tá? E na sequência a gente vai fazer a criação. Então vamos lá. No nosso servidor principal, a gente vai acessar o banco. Em roles a gente vai criar uma nova role, não um novo usuário. Então vou chamar de user backup. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. Vou criar. Vou dizer que ele é um usuário. E em termos de permissão, pessoal, não precisa ser um super usuário, tá? Eu geralmente costumo colocar a replicação e o herdar para ele herdar as configurações padrões. Mas literalmente a replicação é o necessário para que possa atender a replicação. Beleza? Então, salvamos e na sequência a gente vai criar nosso slot. Ó. Então, nosso slot a gente vai acessar. Vamos acessar aqui
o nosso script e vamos criar. Criamos o nosso slot. Então, feito isso, pessoal, a gente vai agora parar o nosso container e a gente vai recarregar ele para que ele tenha as novas configurações. Beleza? Então, dá um docker stop postgres main. Então, a gente vai inicializar. Vamos inicializar só o main. Colocar o sudo na frente. Pronto, nosso banco em pé novamente. A gente acessar ele. As nossas informações estão aqui, os nossos usuários que a gente configurou. Boa, pessoal, vamos agora para o nosso servidor de réplica, tá? Agora, literalmente, a gente vai inicializar o nosso segundo banco de dados, tá? Então, eu coloquei aqui o nosso container, nosso serviço de réplica 1. Eu posso executar literalmente esse comando, ou eu posso parar e agora aqui eu posso tirar a identificação do meu serviço. Então, ele vai subir os dois. Então, ó, temos o Postgres main e o Postgres réplica. Vamos consultar. Vamos criar uma nova conexão. 5439. Opa, esqueci da senha. Pronto, nosso banco está configurado. Vamos acessar ele. Eu vou editar os nomes, vou chamar esse de principal. E vou chamar esse de réplica. Perfeito. Então temos os nossos dois bancos de pé. O que falta, pessoal? Estamos quase, tá? Estamos quase. Aqui eu deixei o comandinho só para a gente ver os dois bancos de dados rodando. Então posso dar um docker ps. Os nossos dois, um na porta 5438 e outro na porta 5439. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Literalmente, agora a gente vai acessar o nosso container da réplica. E aí a gente vai executar o nosso PG Base Backup. Para quê? Para literalmente ele espelhar toda a configuração que a gente fez no principal e a gente ter esse backup dentro do nosso servidor da réplica. Então a gente vai acessar o container da main, onde está nosso post, a gente vai fazer o backup. Vamos colocar todas as configurações dentro da pasta original dele, var lib postgresql data. E aí a gente vai trazer esse backup full para que a gente tenha o mesmo dado no principal, o mesmo dado na replicação. Tá? Isso é fundamental para a gente garantir que os dois bancos de dados eles tenham as mesmas configurações iniciais antes de a gente começar a nossa replicação. Então vamos a esse comando, docker exec, para ele acessar um container, réplica, postgres réplica bash. Novamente, pessoal, eu vou aqui executar como sudo, tá? Então verifique se tem a necessidade. Então, vou acessar. Estou dentro e agora a ideia é fazer o quê? Eu consegui, através do comando pg base backup, eu acessar nosso serviço main no user backup. Com o user backup, ele fazer a cópia desse local, copiar os volumes e tudo mais, né? Eu até trago uma explicação aqui bem simples, né? Então conecta no servidor main via Docker, usa o usuário de replicação, baixa os arquivos na pasta de dados, copia logs de transação em tempo real e faz o backup com menor impacto no servidor. E caso pedir senha, a gente vai colocar a senha do nosso usuário de replicação. Então vamos na prática, né? Acessamos o container, vamos colar nosso script e vamos executar. Então ele pediu. E iniciou e já finalizou, bem rapidinho. Então se a gente acessar a nossa réplica, tanto o nosso PGHBA, ele vai ter as configurações que a gente fez no nosso principal, e tanto o nosso PostgreSQL com as replicações que a gente fez. Beleza, pessoal? Então, se isso funcionou para você, significa que nosso backup full, ele funcionou. O usuário ele foi criado, então a gente pode perceber aqui que ele foi criado, os arquivos eles foram replicados, então significa que o backup ele foi feito com sucesso. Beleza, pessoal? Caso não funcionar, tá?
Geralmente é problema de permissão, então pode ser que em algum momento aí do seu processo você não deu um sudo, caso você utilize Linux, ou você não acessou com o administrador, então alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu fazer o backup de forma full. Beleza? Então eu recomendo que você refaça, é um processo super simples. Então aqui está levando um pouquinho mais de tempo porque eu estou explicando passo a passo. E você pode refazer novamente e tomando esses cuidados, beleza? Então, pessoal, feito isso, né, a gente precisa agora alterar, só para fechar aqui um ponto e eu não esquecer, o nosso também PG Data, né? O nosso PG Data agora ele não aponta mais para temp, e sim, ele aponta agora para o local padrão. Fechou. Então, pessoal, quase fechando aqui, tá? Agora a gente precisa criar um arquivo chamado standby.signal. Esse é um arquivo que está na própria documentação do Postgres, onde ele entende que naquele serviço de réplica, naquela instância de réplica, ele vai localizar esse arquivo chamado standby.signal, e aí sim ele interpreta que é uma instância de réplica, de replicação. Então a gente vai pegar esse comandinho, eu literalmente posso acessar replicação, cd replication, então estou cd replication com o sudo na frente. Prontinho, então se a gente perceber, a gente tem standby.signal. Pessoal, chegou a hora de a gente fazer o nosso teste. Então, agora, na prática, a gente vai reiniciar nossas instâncias, ou vai parar, vai recriá-las. E a ideia é que agora a gente tenha essa sincronização acontecendo. Beleza? Então, vamos lá. Então, sudo. Vou voltar só uma pastinha aqui. Só por mania. E aí, pessoal, vamos ver na prática o que a gente tem de log aqui. Olha só, start string all from primer at e uma mensagem aqui. Então, pessoal, na prática agora a replicação já está acontecendo. Então, dentro do nosso passo a passo, a gente praticamente finalizou, tá? A gente tem uns comandinhos aqui que eu trouxe se você quiser testar via terminal, tá? Então, para testar a conexão na réplica, testar a replicação e verificar se a tabela apareceu e tudo mais. Mas na prática, pessoal, nada mais gratificante que a gente agora acessar o nosso serviço principal. A gente vê que não tem nenhuma tabela. A gente vai acessar a nossa réplica. A gente não tem nenhuma tabela também. E agora a gente vai criar uma tabela da table 1. Vamos executar ela. A tabela está criada. E aí agora a gente vai lá na réplica. Vamos atualizar nossa réplica. E olha lá. Tabela 2 replicada, pessoal. Então, pessoal, chegamos ao final desse tutorial. Então, em resumo, a gente criou nosso Docker Compose, tanto a main, tanto a nossa réplica 1. A gente subiu na main as configurações do nosso PostgreSQL config para habilitar a replicação. Depois a gente fez as configurações para permitir conexões remotas, através de quais IPs, qual usuário tem acesso à replicação. Enfim, criamos o usuário de replicação e criamos o nosso slot. Depois a gente rodou nosso backup para copiar os dados da main para nossa réplica, para a gente inicializar os nossos dois serviços com a mesma informação, igualzinho, pessoal. E depois a gente criou um arquivo chamado Standby Signal, que é o arquivo que está na própria documentação, como eu falei, que ele reconhece que aquele ali é uma instância de replicação. E fechou, pessoal. A gente configurou nosso primer confinfo, né, que é o local de replicação. E aí sim a gente verificou, né, não através desses comandos, mas eu acho que mais gratificante que isso é a gente olhar na prática, os nossos olhos e enxergar essa replicação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude vocês no dia a dia. É muito importante, pessoal, como recomendação final aqui, olhar a documentação, olhar os parâmetros, ver o que se encaixa no seu cenário, tá? Pode ser que em algum momento, assim como eu tive também problema com permissões no Linux, de eu fiz a minha replicação e a replicação não funcionou, em uma hora os arquivos eles não replicados, então, pessoal, reveja do início, tá? Verifique se você tem alguma permissão faltando dentro do seu host, da sua máquina. Quando a gente lida com Linux é algo muito sensível, tá?
Enfim, pessoal, um grande abraço, espero ter ajudado. Até a próxima.